Abram suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, o capítulo é o 25. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 23 até o 38. Acompanhem, assim diz a palavra de Deus. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi, com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a tua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida, mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo. Sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor seu Deus, protegida como um tesouro, mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu, e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer o mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos rogar a Ti nesta noite que fale conosco. Meu Deus, que esse texto desta história acontecida há milhares de anos, ela possa trazer-nos ensinos concretos. Ó meu Deus, prepara a nossa mente e os nossos corações. Nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos do agir do Senhor em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. O impacto de nossas decisões, esse é o tema da mensagem desta noite. O relato de 1 Samuel 25 nos ensina sobre o impacto das nossas decisões na vida, nossa e muitas vezes de outras pessoas. Esse tempo que a Bíblia está trazendo essa narrativa era um tempo bom para o agronegócio da região. Os agricultores, os pecuaristas estavam na melhor época, na época da tosquia, na época de ganhar dinheiro, na época boa. E Davi tinha uma espécie de
empresa de segurança naquele lugar. E Davi oferecia os serviços do seu pequeno exército para cuidar daquelas fazendas, de seus fazendeiros, daquelas famílias e também dos seus bens. Mas quando chegava na hora em que o dinheiro começava a entrar, Davi sempre procurava aquelas pessoas para receber a recompensa pelo seu trabalho. Mas acontece que nós estamos aqui no texto diante de um homem chamado Nabal. E quando os homens de Davi chegam ali, ele faz uma ofensa muito grande para Davi. Olha, ser ofendido face a face é ruim, mas se você pedir para pessoas da sua confiança ir a algum lugar e alguém ofender você para aquelas pessoas, talvez seja pior. E é o que aconteceu. Aquele homem do coração duro, embrutecido, ele disse: quem é esse tal de Davi? Quem esse filho de Jessé pensa que é? Lá no versículo 10 do capítulo que nós lemos. Gente, decisões insensatas que nós tomamos todos os dias, todas as semanas, podem afetar tanto a pessoa quanto aqueles que estão ao seu redor. Isso aqui foi uma tragédia anunciada. Davi, ele já tinha sido ungido rei de Israel, mas ele ainda não era o rei. Porém, ele tinha um exército pequeno de homens valentes, homens habilidosos para lutar. E esse texto aqui nos ensina 3 verdades para que nós possamos evitar algumas tragédias em nossas vidas. A primeira delas, Nabal é um exemplo a ser evitado. Riquezas materiais e poder apenas não garantem vida boa para ninguém. Nós, às vezes, nos iludimos com isso. A gente pensa, nossa, se eu tivesse um pouco de dinheiro a mais, se eu tivesse esse cargo, aquela posição, a minha vida ia ser diferente. Não. A vida desse homem é um exemplo disso. Nabal era rico, mas ele conseguia enxergar apenas o seu próprio umbigo. Ele era rico, mas ele era tolo. A Bíblia diz que ele era ignorante. Ele só queria o próprio bem-estar. Ele era casado com uma mulher que o texto vai nos dizer no início do capítulo, chamada Abigail, que era uma mulher muito bonita. Mas ele não se importava com isso. Ele, numa sociedade completamente diferente da nossa hoje, ele olhava para aquela mulher apenas como um objeto mesmo. Para nossa tristeza, até os dias de hoje, isso não mudou para alguns homens. Alguns olham para a mulher dessa maneira. Tolos, assim como Nabal. Nabal, ele também era insensato, diz o texto que lemos. Insensato. O nome dele significava exatamente isso. Mas era algo tão forte. Não era assim que de vez em quando ele era insensato. Não, ele era insensato o tempo todo. Um dos empregados dele, que foi conversar com a esposa, pedindo para que a esposa agisse, ele diz assim: olha, porque a senhora sabe que com o seu marido ninguém consegue conversar, ele não ouve. Nabal, além de ser insensato, diz o versículo 17, que ele era cruel. Nabal era perverso. Ele era ingrato. Gravem isso. A ingratidão é uma das piores marcas que um ser humano carrega. Você ser ajudado em um determinado momento da tua vida e depois você se esquecer disso é uma das piores coisas que um homem ou uma mulher podem fazer. Ingratidão. Quando na tua vida você encontrar com pessoas ingratas, seja ingrato para os pais, seja ingrato para os amigos ou na empresa onde trabalha, cuidado com essa pessoa. Ou ela está vivendo uma crise muito grande, ou ela é uma pessoa perigosa de se relacionar. Nabal, ele era assim. Eu conheci um homem assim. Há vários anos eu conheci um homem que era ignorante dessa forma, muito rico, de uma família conhecida na região do interior. E esse homem, ele era mau, desse jeitinho que o texto está falando aqui.
Certa ocasião, ele fez uma intriga tão grande entre dois amigos que ele promoveu o assassinato de um deles. Ele falou tanto de um para o outro e do outro para este um, que um deles foi na casa daquele amigo e matou. Este homem era membro de uma das igrejas que eu fui pastor. Este perverso, mau. Ele era intratável. Ele só te ouvia se aquilo ali fosse bom para ele. Olha, eu sei que às vezes nós podemos ter algumas atitudes parecidas. Procure tratar isso na tua vida. Não seja alguém semelhante a Nabal nunca, nem se você for homem ou se for mulher. Seja tratável. Nós podemos evitar todas estas coisas, basta termos humildade verdadeira e temermos a Deus. A mulher de Nabal, como nós vamos ver há pouco, ela era temente a Deus, mas esse homem aqui não estava nem aí. E ele era da família de Caleb, ou seja, hoje ele era membro da igreja. Ele tinha sangue, mas ele não tinha conversão, ele não tinha o coração transformado. Ele tinha sangue, mas ele não tinha temor a Deus. Ouça as pessoas que estão próximas de você. Você pode falar quais, pastor? Você que é mais jovem, ouça os seus pais. Considere o que os teus pais falam com você. Ouça as pessoas que verdadeiramente são suas amigas e temem a Deus. Reconhecem que existe um Deus, criador de todas as coisas e que mantém todas as coisas. Que áreas da sua vida, talvez nessa noite, precisam dessa humildade, dessa abertura para ouvir a voz de Deus. Porque se nós não fizermos um questionamento desse, não tem valor. A aplicação da palavra de Deus em nossas vidas é que muda circunstâncias em nossas vidas. Mas o segundo ensino, Abigail, um exemplo de coragem, sabedoria e fé. Ela demonstrou ser corajosa, temente a Deus e sábia. Vejam, versículos 18 e 19 que nós lemos. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas, 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante, e logo seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Abigail desafiou o marido cruel para salvar a sua casa toda. Mas por quê? Porque ela era uma mulher desrespeitosa? Ora, jamais. Ela era uma mulher virtuosa, como Provérbios 31 nos mostra. Ela, como era o costume daquela época, ela cuidava da economia do lar, a economia da casa. Era a mulher responsável por plantar pequenas lavouras, por cuidar de atividades no entorno da casa. Então ela fez aqui o que ela deveria fazer, porque ela sabia que era casada com um homem ignorante, cruel. Abigail desafiou a própria morte ao encontro de Davi. Davi era um homem de guerra, Davi era um homem de sangue. Esses 600 homens que estavam com Davi eram pessoas de vigor na briga, na luta. Quando Abigail foi lá para se encontrar com ele com esses presentes, nada garantia que ela seria ouvida. Ela poderia ter sido estraçalhada. Eles já tinham uma sentença de morte lavrada. Quando Davi ouviu os desaforos que Nabal disse, ele falou assim: amanhã pela manhã não vai ficar um vivo na casa desse Nabal. Mas Abigail teve coragem, ela foi, ela tinha um plano, ela tinha uma estratégia. Ela muito rapidamente pensou o que deveria fazer. Um presente, ele sempre apazigua algumas situações, tranquiliza corações, mas esta mulher tinha certamente convicção do que iria falar para Davi. Abigail, diante deste plano com sabedoria, conhecia as promessas de Deus.
Se nós observarmos o texto que nós lemos, em alguns versículos, 12 vezes aparece a palavra Senhor, referindo-se a Deus. É uma marca muito profunda. Essa mulher, além de ser temente a Deus, conhecia a palavra de Deus e as promessas de Deus. Ela conhecia também o Deus das promessas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento, nos diz a Bíblia. Ela serviu como instrumento de Deus na vida de Davi. Hoje em dia, eu e vocês podemos ser usados por Deus na vida de outras pessoas. É isso que Deus espera de nós nessa semana que se inicia. Que eu e vocês, nas coisas normais, ordinárias da vida, sejamos usados por Deus para falar com um amigo, para falar com um parente, para ter uma voz de sabedoria da palavra de Deus e do Deus da palavra para outras pessoas. Nós não precisamos evangelizar abrindo a Bíblia para as pessoas. Não, você pode ter uma palavra de sabedoria, de discernimento para a vida de alguém e mudar o dia, a semana e, quem sabe, a vida de uma pessoa. Terceiro ensino que tiramos desse texto nessa noite: Davi, um exemplo de fé e humildade. Versículo 30 lido diz assim: quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel. Como eu disse, Davi ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Ele já tinha sido separado por Deus para ser o novo, o próximo, melhor dizendo, o rei de Israel. Mas ele ainda não era o rei. Ele era perseguido pelo rei Saul. O rei era Saul. Ele tinha que viver se escondendo, lidando com muitos obstáculos. E aqui vale a pena a gente perceber o seguinte: eu sei que a vida não é fácil. A vida ao vivo ela é difícil. Alguém fala: olha, é só estudar um pouco e passar no concurso. Você vai estudar para passar no concurso para você ver como que é. Olha, não é difícil não. Você pega aí, faz uma faculdade, vai fazer a faculdade. Se você não tiver dinheiro, como é que faz essa faculdade? É difícil, é luta, A vida não é fácil, mas a vida deste moço, que já era apontado para ser o novo rei, também não era fácil. Era difícil. Ele vivia se escondendo em cavernas, ele tinha que lutar dia e noite para sobreviver, melhor dizendo, disso. A vida hoje em dia também não é fácil. Davi tinha muitos inimigos. Havia de fato a promessa, mas ele ainda não era o rei mesmo. Davi, na verdade, a gente ouve falar do rei Davi e a gente sempre vê nele, pelo menos eu vejo assim, em primeiro plano, um homem segundo o coração de Deus, um homem importante da Bíblia, um dos heróis bíblicos, mas a gente tem que lembrar que Davi, nesse momento aqui, ele era um improvável rei. Todos que olhavam para ele, olhavam para o rei Saul, com a coroa na cabeça, e olhavam para Davi, com 600 homens, todos eles de vida transformados, mas tudo gente ruim. Pensava, esse moço não chega a rei nunca. Talvez você seja um improvável hoje. É improvável que eu seja isso ou seja aquilo. Será que eu consigo alcançar isso? Será que eu consigo alcançar aquilo? Quem sabe você que está me ouvindo seja um improvável, assim como Davi era. Apenas confie em Deus. Faça a sua parte, porque Deus tem muitas promessas para nós. Seja no nosso trabalho, nos nossos objetivos, no nosso casamento, em nossa vida toda. Deus tem promessas, assim como tinha para Davi. A Abigail falou para ele: quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel. Isso aqui ainda não tinha acontecido, mas tinha essa promessa. As promessas de Deus vieram ao coração de Davi quando aquela mulher começou a falar. Não faça o mal, não se precipite, porque Deus cuidará de tudo. E nós vimos no texto, o homem morreu. E a Bíblia diz claramente, o Senhor o matou. Eu fico imaginando que
empecilho que era aquele homem na vida de Abigail. E Deus tirou aquele homem da vida dela, e ela casou com Davi, que logo depois foi coroado rei. As promessas de Deus vieram no coração de Davi. Deus deixou claro: eu vou agir, Davi. Davi foi humilde ao ouvir uma mulher. Gente, naquele tempo, uma mulher, ela não era considerada desse jeito, não. Não era assim de chegar e conversar com qualquer um. Ela foi ousada, ela foi corajosa. E não foram os presentes que agradaram a Davi. Quando ele aceita os presentes, ele está dizendo: eu aceito tudo que você falou. Eu vou fazer o que você quer. A argumentação sua, Abigail, me convenceu. Algumas pessoas dizem assim: está difícil para mim, pastor. A Bíblia diz assim: haverá coisa demasiadamente difícil para Deus? Outro diz: será que eu vou conseguir? A Bíblia diz assim, em Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Outros dizem: eu já estou velho. Salmo 92 diz: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano. Mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. É tempo de nós ouvirmos os velhos. É tempo de nós colhermos tesouros na vida daqueles que já caminharam muito, correram muito. Outros dizem: pastor, mas para mim não tem jeito não, porque eu já errei muito. Eu já fiz muita coisa errada. A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O Senhor nosso Deus promete vida nova, novidade de vida, novidade de situações. Não há limites para crescimento, para desbravarmos aquilo que ainda nós não conhecemos. Se você hoje for um improvável, como foi Davi naquele tempo, creia em Deus e pare de ouvir bobagens de outras fontes por aí. Cuidado com a internet, que é uma maravilha quando você sabe utilizar. Mas quem que está direcionando tua vida? Quem? De onde é que você tem bebido? De que fonte? Porque a palavra de Deus, cada vez que você for fazer uma reclamação, ela tem mais de 2.000 promessas para você. Dizem, eu nunca contei, mas dizem que tem mais de 18.000 promessas na Bíblia. Eu dou graças a Deus por quem contou. Mas então, alimente-se da palavra de Deus. O que não deixou nem Davi fazer algo que seria uma tragédia e nem essa mulher sofrer esse dano, foi a palavra de Deus e o Deus da palavra. Hoje não é diferente. No teu trabalho, nos teus desafios, no meu trabalho, nos meus desafios, precisamos ouvir a palavra de Deus. Davi tinha tudo para viver como um prejudicado, perseguido, desfavorecido, mas ele conhecia a palavra de Deus e o Deus desta palavra. Em quais áreas da tua vida, você que está me ouvindo hoje, Deus está chamando você a confiar mais nas promessas de Deus? Em qual área da tua vida Deus está falando: olha para mim, para de olhar para essa situação, pare de ter medo porque você está se alimentando de coisa que não te faz bem. Evite o exemplo de Nabal. Tenha coragem e busque ter sabedoria como esta mulher Abigail. Tenha a humildade de Davi e a fé de Davi. A nossa vida caminhará muito melhor assim. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus realmente tenha falado aos nossos corações. O temor a Deus e a sabedoria nas escolhas nos ajudam a evitar tragédias na vida. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar com você. Santo Deus, Pai eterno, nós te bendizemos, porque a tua palavra chega sempre em tempo oportuno em nossas vidas. Assim como aconteceu lá no passado com Davi, Abigail,
diante da ferocidade de um homem ignorante como era Nabal, a tua palavra fez toda a diferença na vida dos teus servos. Ó meu Deus, que a tua palavra faça essa diferença em nossas vidas nessa noite. Meu Deus, que a gente consiga sair daqui para uma semana de novidades. Que a gente consiga sair daqui fortalecidos pelo Senhor. Não há improváveis para o Senhor. Abençoe cada um que está aqui na tua casa. Abençoe aqueles que porventura estão ouvindo esta mensagem longe daqui, mas foram sensibilizados pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, entra com novidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós clamamos pelo teu auxílio, por tua presença, pelas mudanças que só o Senhor pode fazer em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus e oramos para a honra e glória do Senhor. Amém.